Simples Nacional. Como funciona? Quem são as empresas que podem ser do Simples Nacional? Como é feito o cálculo desse imposto? Fica comigo após a vinheta que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Olá, meu nome é Marina Kurtz, eu sou contadora, especialista em Direito Tributário e professora aqui na Escola Contábil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funciona o Simples Nacional. Bom, ele é um regime de tributação. Assim como existem outros regimes, o lucro presumido, o lucro real, nós temos o Simples Nacional. Ele é uma forma da empresa optar no início do ano ou quando está iniciando as suas atividades para calcular os seus tributos de forma simplificada sobre o faturamento da empresa. Então, o cálculo vai ser uma alíquota única de vários tributos em uma única guia sobre o faturamento da empresa, conforme o tipo de atividade. Só que nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional. Primeiro ponto que deve ser analisado é a questão do faturamento. Somente microempresas ou empresas de pequeno porte é que podem optar pelo Simples Nacional. Então, o faturamento da empresa anual deve ser de até 4.800.000. Se a empresa já ultrapassou esse limite de faturamento, ela já não pode ser mais optante do Simples Nacional. Outro ponto são a questão das atividades. Existem algumas atividades que são vedadas a optar pelo Simples Nacional. Mas se você já verificou que a empresa não ultrapassou o faturamento e não está na lista das atividades que são vedadas ao Simples, pode fazer a opção do Simples Nacional. Então, depois que a opção é feita, a gente entra na forma de cálculo. O Simples Nacional ele é um imposto que é calculado sobre o faturamento da empresa. E ele é dividido por tipo de atividade em 5 anexos. Então, nós temos o anexo 1, que é o anexo do comércio. Então, toda a receita de comercialização vai ser tributada com base nas alíquotas previstas no anexo 1 do Simples Nacional. Então, ali a alíquota começa a partir de 4% e vai aumentando conforme a faixa de faturamento da empresa. Depois nós temos o anexo 2, que é utilizado para as indústrias e equiparados a estabelecimento industrial, pois nessa tabela tem, além dos demais tributos, nós temos o IPI. Então, quais são os tributos que estão englobados aí no Simples Nacional? Nós temos o ICMS, o IPI, nós temos o Imposto de Renda, Contribuição Social, o PIS, o COFINS e o INSS da parte da empresa. Então, todos esses tributos são recolhidos numa guia única, conforme a alíquota que vamos encontrar dentro do Simples Nacional e conforme a faixa de faturamento da empresa. Então, no anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, e daí nós temos 3 anexos que são para a parte de serviços. Nós temos o anexo 3, 4 e 5. Dependendo do tipo de serviço, vai ser enquadrado em determinados anexos. Por exemplo, a atividade de serviços advocatícios. Isso enquadra lá no anexo 4 do Simples Nacional. O anexo 4, ele começa com a alíquota de 4,5%. A mesma tipo de alíquota ali da indústria, mas a parte do INSS não está inclusa dentro do anexo 4. Então, você tem que calcular a parte do INSS fora do Simples Nacional, outra particularidade para esse tipo de atividade dentro do Simples. Já o anexo 3 e 5 vai também depender do tipo de atividade da empresa. Por exemplo, escritórios de contabilidade entram no anexo 3 do Simples Nacional. Outras profissões regulamentadas, a maioria das profissões regulamentadas entram no anexo 5. Só que aí a Receita, ela dispõe que se essas atividades de profissões regulamentadas, elas têm aí uma folha de pagamento, né? Com funcionários, custo de INSS de 28% do faturamento ou mais, a empresa cai a tributação lá para o anexo 3, que é uma alíquota mais baixa, inicia-se na alíquota de 6%. Caso a atividade seja lá do anexo 5 e não tenha essa folha de pagamento aí com um percentual de 28% ou mais, ela vai tributar no anexo 5, que tem uma alíquota majorada aí para as empresas do Simples Nacional. E aí é outro ponto que você deve se perguntar se vale a pena a empresa calcular no Simples Nacional, porque às vezes saindo do Simples, ela tem algumas outras opções
que pode ser mais barato o pagamento, por exemplo, o caso do ISS fixo, se você não for do Simples Nacional, pode pagar de forma separada para a prefeitura. Então, são pontos de atenção que a gente deve fazer para ver se vale a pena optar pelo Simples Nacional. Outra situação que também é importante no Simples é a questão do sublimite do Simples Nacional. Nós temos um limite para entrar no Simples que é federal, que é de 4.800.000. Mas para o ICMS e o ISS, esse limite é um pouco menor. Nós temos o sublimite, que é de 3.600.000. Se a empresa ultrapassa no ano esse 3.600.000, ela passa a recolher o ICMS ou ISS fora do Simples Nacional. Então, ela continua calculando os impostos, os tributos federais dentro do Simples, mas a parte do ICMS calcula como se fosse uma empresa do regime normal. E aí é outra situação que talvez não vale mais a pena ser optante do Simples Nacional. Entendido? E aí, gostou desse conteúdo? Curta e compartilhe com um amigo que precisa saber mais sobre esse assunto também. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!